Pronto, vamos lá. Todo mundo está vendo aí os índices de rentabilidade? Ah, não, começou agora. Todo mundo está vendo aí o material de hoje sobre índice de rentabilidade? Sim. Joia. Sim. Eu não vou deixar ela na tela total, porque eu quero ver aqui o pessoal falando aqui no chat, tá? Então, vou deixar só para vocês poderem ficar nítido para vocês. Vamos lá. Gente, a gente já falou nas nossas últimas 2 aulas, sobre essa questão dos índices de análise de balanço. Falamos com vocês, basicamente, sobre 2 índices, né? Dois grupos de índices, né? Dois grupos de índice, que é os grupos de liquidez, aí o grupo de índice de endividamento. Lembrando que endividamento tem é a mesma coisa que a gente está falando de capital de terceiro, né? O quanto a empresa está comprometida em relação ao capital do terceiro, né? Quanto que a empresa tem de capital do terceiro na sua composição patrimonial. Os índices de rentabilidade, eles vão completar, né, esse tripé. Na verdade, eu falei para vocês que existe um tripé de decisão, que é esse aqui, ó. E a gente tem os 3 grupos de índice, o índice de endividamento, o índice de liquidez e agora o índice de rentabilidade, que vai encerrar esse tripé para a gente e concluir, né, essa parte do nosso conteúdo. Bom, e para que serve esse índice, né? A gente já viu para que serve os índices de endividamento. A gente vai ali analisar o quanto nós estamos comprometidos, o quanto nós estamos endividados dentro da nossa empresa, né? Quanto é que nossa empresa está endividada. Nós vimos o liquidez, que diz para a gente se a gente pode pagar ou não as dívidas que a gente tem, de respeito a isso. E o índice de rentabilidade, ele vai dizer para a gente, tá, qual é a rentabilidade do capital investido. Isto é, quanto renderam os investimentos e, portanto, qual é o grau de êxito econômico da empresa. Em outras palavras, ele vai dizer para a gente se a gente conseguiu usar os nossos ativos, né, de maneira satisfatória, de modo a gente conseguir alcançar melhores resultados do ponto de vista financeiro. Ou seja, se a gente está gerando dinheiro suficiente ou não. Então, a análise de rentabilidade é o critério natural de avaliação do retorno do investimento, qualificando-se, portanto, como o indicador mais importante da análise financeira. Por quê? O mais importante da análise financeira? Porque eu não consigo fazer nada sem que eu não consiga gerar dinheiro, gerar recurso para a minha empresa. Eu preciso ganhar dinheiro, né? E aí eu ganhando dinheiro, eu aumento minha liquidez, e eu ganhando dinheiro, eu diminuo meu endividamento. Poderia ser argumentado que a análise de capacidade de pagamento e da solidez financeira da empresa seria o segmento mais importante da análise financeira, pois indicaria a capacidade de sobrevivência da empresa no curto prazo. Porém, vale salientar que a saúde financeira da empresa é decorrente da obtenção de rentabilidade, né? Então, a saúde financeira depende do quanto eu estou ganhando de recurso, quanto eu estou agregando recurso à minha empresa. E aí, ó, quais são os índices que a gente começa a usar para poder ver isso? Primeiro, o índice que a gente tem é o índice de giro do ativo. O que significa para mim quanto a empresa vendeu para cada R$1 que ela investiu. É isso que ele vai dizer para mim. Tá joia? O quanto a empresa vendeu para cada R$1 que ela investiu. Lembrando, minha gente, só para a gente não lembrar, não esquecer, tá? As vendas líquidas representam para mim o valor que eu operacionalizei, ou eu vendi naquele período, e o ativo representa para mim a minha parte de investimentos, tá certo? Porque é o ativo que será a minha aplicação, é no ativo que eu uso os recursos que eu consigo angariar via capital próprio ou via capital terceiro. É no ativo que eu aplico isso. E esse índice vai dizer para mim exatamente isso, né?
o quanto eu consegui vender para cada R$ 1 de investimento que eu tenho. É importante que esses índices seguem o mesmo raciocínio dos índices de liquidez, tá? Quanto maior, melhor. Então, sabemos que o sucesso de uma empresa depende, em primeiro lugar, de um volume de vendas adequado. A palavra giro, na análise financeira, significa a produtividade do investimento, né? Quanto dinheiro ele gerou. E que representa pela velocidade, que é representada pela velocidade com que os ativos são operacionalizados e transformados em suma em vendas. Tá? Então, esse primeiro índice, ele vai indicar para a gente exatamente isso. Quanto foi, né, que a empresa vendeu para cada real que ela investiu. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma DRE, que precisaria do DRE para fazer esse cálculo. Aqui eu acho que não tenho não, DRE. Não, só tem um ativo e passivo. Certo. Mas basicamente vocês estão entendendo, né? Basta que a gente pegue as vendas do mês, as vendas líquidas do mês, tirado aqui os abatimentos e tudo mais, e a gente divida ele pelo ativo. O resultado que der vai indicar para mim aí quanto eu vendi. A ideia, tá? A ideia é que dê mais de 1. Tá joia? A ideia aqui é que ela dê mais de 1. Porque significa dizer que o valor que eu vendi é maior do que o ativo. Então, eu consegui aí ganhar um dinheirinho com a aplicação do meu ativo, né? O segundo índice que ele vai trazer para a gente, vou ver se eu pego uma DREzinha daqui a pouco para a gente poder botar isso aqui na prática, que são as vendas líquidas ou retorno sobre a venda, né? A margem líquida ou retorno sobre as vendas. Esse índice, ele é muito usado, tá? Lá no Senac, inclusive, a gente usa esse índice aqui de margem líquida ou retorno sobre as vendas, que ele é basicamente o seguinte, a gente vai ver o lucro líquido e dividir isso pelas vendas. Ou seja, na prática, o que a gente está dizendo aqui é quanto das vendas, né, quanto das vendas líquidas resultaram em lucro. Basicamente é isso que esse índice diz para a gente. Tá? Ele vai dizer para a gente em percentual. Então, se eu vendi 1 milhão, tá? Se meu lucro líquido foi de 20 mil, ou de 20 mil não, de 200 mil, por exemplo, eu vendi 1 milhão, meu lucro líquido foi de 200 mil, significa dizer que 20% das minhas vendas se tornou lucro. Deu para entender? Sim. Tá? E aí, o que é que isso diz para mim? Diz para mim a minha capacidade, a capacidade que a empresa tem de gerar lucro. Né? Essa margem líquida diz para mim isso. Quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100 vendidos. Tá joia? Então, o que eu estou querendo saber aqui, basicamente, é isso. Qual é o percentual das minhas vendas que se tornou lucro, né, que ficou para a empresa no final das contas? Aí, eu basta dividir o lucro líquido pelas vendas e multiplicar por 100, que eu vou saber que percentual foi isso. E, claro, quanto maior esse percentual, melhor. Tá? Significa que eu gerei mais lucro possível. Então, quanto maior o percentual, melhor para mim. Então, o giro imagem, né? E, giro, imagem e tipo de empresas. De modo geral, as empresas comerciais, elas tendem a ter um giro de ativo, né? Um giro maior de ativo do que as empresas industriais e de serviço. Por que isso? Porque as empresas comerciais, elas basicamente vivem para isso. Elas compram e revendem, compram e revendem. Tá? Então, dá para ter aí elas vão geralmente ter um giro, uma entrada e saída de mercadoria muito mais rápido do que as indústrias e serviços. Por quê? Porque no caso das indústrias, a gente precisa produzir primeiro para vender depois. Pois o processo de aquisição e venda se dá mais rapidamente, uma vez que eles não transformam a mercadoria adquirida para revenda. Exatamente como acontece com a indústria, né? Que ela precisa fazer todo o processo de transformação para poder vender o produto depois. Supermercados são um exemplo clássico de empresas com grande giro do ativo, pois elas conseguem operacionalizar a compra e venda de mercadorias em prazos curtíssimos. E, claro,
as empresas comerciais, além de tudo, as empresas comerciais, elas tendem a disponibilizar ou ter nos seus estoques mercadorias que eles julgam que vai ter um giro maior. Tá? Ninguém compra mercadoria, né, no comércio para deixar parado em cima de uma prateleira ou dentro de um estoque. A ideia é comprar e vender. Então, eles têm um cuidado muito grande com isso, com esse giro. Por isso, o giro do estoque das empresas comerciais sempre vai ser mais rápido que o das empresas industriais, né, e de serviço. Serviço eu não posso nem falar muito, porque serviço, ele nem estoque tem, né? Em geral, o serviço nem estoque tem. Não faz parte do conjunto, do contexto dos serviços ter estoque. Seguindo aqui, um outro índice que a gente tem é o índice de rentabilidade do ativo, ou taxa de retorno sobre o investimento, que é o chamado ROI. Tá? Então, o ROI, se no primeiro momento a minha margem líquida diz para mim o quanto eu tive de lucratividade em relação às vendas que eu efetuei, o ROI vai dizer para mim quanto foi, né, que eu obtive de lucro para cada R$ 100 que eu investi de ativo. Então, em vez de eu usar agora o valor das minhas vendas, né, o meu lucro em relação às minhas vendas, eu vou usar o meu lucro em relação ao ativo. Esse índice vai dizer para mim se eu investi bem ou se eu investi mal o meu ativo. Porque, na prática, ele vai dizer para mim, olha, eu investi 1 milhão no ativo e eu obtive aí um lucro de 2 milhões. Tá? Significa dizer que eu dobrei, né? Eu tive um lucro aí de 100% sobre o valor que eu investi, e que é maravilhoso, né? Seria espetacular uma situação como essa. Claro que eu estou exagerando, mas seria espetacular uma situação como essa. Eu investi, aplicar meus ativos de 1 milhão e conseguir um lucro de 2. Seria fantástico. Mas a ideia é essa, tá? Então, quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100 de investimento total? Ele está falando aqui também, nesse ponto aqui, ó, sobre payback, né, que é o tempo médio de retorno de um investimento. Esse índice de rentabilidade do ativo, ele também indica para a gente, né, esse momento de payback. Tá? Lembrando que payback não faz parte da nossa grade curricular, mas só para explicar para vocês o que é um payback, payback em português significa retorno. Significa dizer que eu posso calcular em quanto tempo eu vou ter o dinheiro investido de volta. Tá joia? Então, imagina que eu investi 500 mil aí num projeto, e no terceiro ano eu consegui aí, no terceiro ano desse investimento, eu consegui aí 550 mil. Quer dizer que no terceiro ano eu já superei o investimento que eu fiz. Então, no terceiro ano, eu tive o retorno no meu investimento. É para isso que serve o payback. Tá joia? E aí, esse índice de rentabilidade do ativo, exatamente, ele usa esse mecanismo também, essa ideia de payback, para que a gente possa entender o quanto a gente teve de lucro, né, em relação àquilo que a gente investiu. E a gente também pode pensar que, à medida que esse lucro entra, a gente pode ter uma data, né, um período que a gente possa, mantendo, claro, esse índice de lucratividade, a gente possa ter o retorno do nosso ativo, caso a gente não consiga ter de imediato. Tá joia? O que é que eu quero dizer com isso? Imagina aqui, hipoteticamente, que esse lucro aqui tenha sido de 1 milhão e 200 mil. Tá? E eu aqui investi 1 milhão no ativo. Em termos práticos, se eu fizer a divisão, eu vou ter 1,20, né? Que significa dizer que eu tenho R$ 120 para cada R$ 100 investido. Se eu fizer a subtração daquilo que eu investi em relação ao resultado que eu tive um resultado de 20%. Deu para entender? Alô? Deu para entender? Sim, professor. Massa. Sim, deu. Então, a ideia é essa. Então, se eu mantiver essa taxa de 20% todos os anos, quer dizer que em 5 anos, e eu não fizesse mais nenhum investimento, quer dizer que em 5 anos eu dobraria o valor que eu investi.
tá? Então, a ideia aqui desse índice de rentabilidade do ativo é essa. E, para finalizar, olha que coisa rápida, eu tenho a rentabilidade do patrimônio líquido, né? Ou taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, que é chamado de ROI. Então, para eu calcular a rentabilidade do meu patrimônio líquido, basta que eu pegue o lucro líquido e divida pelo PL e multiplique por 100. Isso vai indicar para mim quanto a empresa obteve de lucro para cada R$ 100 de capital próprio investido. Tá? Então, o raciocínio aqui é o mesmo do anterior, do nosso índice anterior, que é o ROI. Só que aqui eu estou usando o Professor, ativo e aqui eu estou usando o PL. Oi. eu acho que dá na mesma coisa. Tipo, a gente multiplicar o lucro líquido por 100 e dividir pelo patrimônio líquido. Chega à mesma conclusão, né? Sim, em termos práticos, sim. Tá? É porque aqui, por exemplo, se eu dividisse isso aqui, como eu te falei, hipoteticamente, se eu tivesse aqui, por exemplo, um lucro de 1 milhão para um patrimônio líquido de, vamos dizer, 500 mil, tá certo? Se eu dividisse isso aqui, eu ia ter 2, né? Ou seja, 2 vezes 100 dá 200. Então, eu teria aí um valor de R$ 200 para cada 100 de capital próprio. Tá joia? Se eu fizer aqui, multiplicando, aqui eu teria 200 milhões, não, 200 milhões não, perdão. Eu teria aqui 1 milhão vezes 100, eu acho que não vai dar não, viu? Tá percebendo? Deixa eu ver aqui. Calculadora. Dá a mesma coisa, independente de multiplicar ou não. Isso. Beleza? Beleza. Ah, então, minha gente, olha, basicamente os índices que a gente tem para ver com vocês são esses. Deixa eu colocar aqui isso no, vou pegar uma DRE aqui, só para a gente fazer o cálculo de uma empresa qualquer e a gente poder visualizar isso matematicamente. 18/6, 11/6. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma DREzinha aqui. Eu tenho aqui. Disciplina. Só um minutinho, tá? Aqui. Pronto, acho que aqui eu já tenho. Pronto. Vamos pegar aqui, olha aqui, macete. Vou pegar aqui o mesmo exercício que eu apliquei para você lá no material. Deixa eu ver se tem. Ah, que pena, aqui não tem DRE não. Tem não, DRE não. Que pena. Não, não, não. Tem uma DRE aqui perdida, só para fazer isso. Mas
tem problema não. A gente vai criar uma DRE agora. Bronca pequena. Bom, deixa eu pegar aqui um Excel para a gente fazer uns cálculozinhos e aplicar essas fórmulas. Pronto. Contabilidade gerencial. Pronto. 18/6. Vamos pegar aqui nosso Excelzinho, vamos fazer montar uma DRE aqui do zero. Então, vamos imaginar aqui a nossa demonstração de resultado do exercício. Então, eu tenho aqui receita. Vamos imaginar uma receita. Pegar uns números redondos para facilitar a vida. R$ 1.000.000 menos custo e despesa variável, não. Menos CMV, só para a gente poder... Então, o CMV aqui de 500 mil. Então, eu tenho o lucro bruto. E vai dar igual a isso menos isso. Despesas comercial. Despesa administrativa. Despesa financeira. Vou colocar aqui 50 mil. R$ 20.000. Menos 30 mil. Então, o lucro antes do IR e é igual a essa soma daqui. Então, lucro antes do IR, botar um IRzinho aqui e uma contribuição social. Vou colocar 30%. 3 vezes 4, 12, vai dar 120 mil. Igual isso aqui mais isso aqui. Pronto. Então, nós temos uma DRE simples, tá? Que acho que atende o que a gente vai precisar. E aí a gente vai pegar aqui, imaginando que o nosso ativo vamos perceber aqui um ativo da empresa, um valor de 1.300.000. Vamos pegar um passivo de 600 mil e um PL de 700 mil. Pronto. Olha? Então, aqui eu tenho 1.300.000, aqui mais 1.300.000, só para a gente fazer nossas continhas. E agora voltar lá para o nossos queridos índices aqui. Então, ó, gente, hipoteticamente, o que é que nós teríamos aqui, ó? Se a gente fosse pensar,
todo mundo está vendo a planilha? Tá dando para ver, gente? Dá um ok aí. Estão vendo a Professor, planilha lá? a gente vê a planilha se o senhor não abrir o slide. Oi? Agora a gente está vendo a planilha. Uhum. Certo. Se eu botar o slide aqui do lado, dá para ver ainda a planilha? Dá para ver, Pronto, se ficar do lado. pronto. Então, vou deixar assim, tá? Então, ó, só para a gente entender, o índice, o giro do ativo, tá? Que é o nosso primeiro índice aqui de rentabilidade. Se fôssemos calcular para essa empresa hipotética aqui, ó, nós teríamos o quê? Vendas dividido por ativo, tá? Que seria aí o nosso giro do ativo. Ele seria igual a isso. Então, fazendo a continha aqui, nós teríamos venda líquida. Como a gente não teve nenhum valor aqui de dedução nas nossas receitas, geralmente a gente pode ter ali devolução, pode ter uma série de coisas que a gente pode deduzir da nossa receita. Nesse caso aqui a gente não teve, que é só um exemplo hipotético. Nós teríamos 1 milhão, tá? 1 milhão, que é as nossas vendas, dividido pelo nosso ativo. O nosso ativo aqui, a gente está considerando 1 milhão e 300. Então, dividindo um pelo outro, teríamos 77, certo? 0,77, que seria o nosso giro do ativo. O que é que significa dizer para mim? Tá? O que é que significa dizer aí nessa empresa? É que eu investi 1 milhão e 300 mil e eu só consegui ter 77% desse valor em forma de receita. Ou seja, do ponto de vista de giro do ativo, essa empresa não está tão bem, né? Porque ele está dizendo o seguinte, ó, quanto a empresa vendeu para cada R$ 1 de investimento total feito. Então, na prática aqui, ela vendeu 77%, né, 0,77%, do seu valor de ativo, né, considerando o investimento que ela fez. Claro, quanto maior esse valor fosse, melhor. Por exemplo, se a empresa tivesse vendido aqui 1,5 milhão, se tivesse vendido aqui 1,5 milhão, tá? Então, dessa maneira aqui, se eu tivesse feito isso, ó, ao quanto seria legal, eu coloquei 15 milhões, já zero. Olha como ficaria melhor a situação dela. Dá Ela, 1,15. passa, ela passaria para 1,15, né? Então, para cada real que ela investiu, ela conseguiu vender 1,15. Então, se eu desconsiderar o investimento que ela fez, ela está tendo uma rentabilidade, um giro de ativo de 15%. Tá joia? O que é bem satisfatório, né? Nesse caso aí da empresa. Ela está numa situação bem favorável, vamos dizer, ou favorável nesse momento. Deu para entender? Sim. Beleza? Deu para entender. Então, se eu fosse pensar aqui na margem líquida dessa empresa, ou seja, qual é a capacidade dessa empresa de gerar lucro, aí eu teria que calcular a margem líquida. Ela é igual ao valor do lucro, né, o lucro líquido, dividido pelas vendas. Então, eu teria aqui, ó, esse cálculo é bem simples, não tem muito que a gente pensar, é só interpretar. Então, imagina aqui que ela teve vendas de 1,5 milhão, que foi o nosso caso ali. Isso dividido, aliás, o lucro vem primeiro. Ela vai ter um lucro aqui de 700 mil, dividido pelas vendas. Então,
que é que está acontecendo? 47%, né, dos valores que essa empresa vendeu, ou das vendas que a gente realizou, ela gerou para mim, ela deixou para mim 47%. Ou seja, né, aproximadamente 47%, 46,67%. Ou seja, essa empresa ela tem um grau de lucratividade bastante alto, né? Porque do lucro que ela deu para mim, certo? Do lucro, aliás, das vendas que eu tive nessa empresa, né? Ela tem um lucro para mim aí de cerca de 46,67%. Então, a empresa é extremamente lucrativa nesse cenário que eu pintei aqui. Tá joia? Então, para cada R$ 100 vendidos, R$ 46, né, 46,67 fica como lucro para a empresa. Então, a margem da empresa é altamente rentável, uma empresa altamente rentável nesse caso. Estão entendendo a lógica? Sim. Sim, professor. Tranquilo, né? Massa. Vocês são inteligentes que sobem. Impressionante. E quando estava aprendendo isso lá no início da minha graduação, eu demorei foi muito para entender esse negócio. Ô, professor, boa noite. Oi. Eu não sei se o pessoal também está tendo o mesmo conceito que eu, mas assim, dessa forma, com a DRE de lado e o senhor explicando, se torna mais fácil a compreensão. Ah, é? Que ótimo. Nossas revisões a gente faz assim. É porque você fica meio focado nas fórmulas, né? Não é verdade? Conseguindo Isso ver as mesmo. fórmulas fica mais... Professor, e quando a gente. E quando o senhor passa um exercício, a gente fica um pouco perdido em identificar onde é que os números estão para colocar nas fórmulas. E assim tá mais fácil. Tá, joia. Então, imagina aí que eu vou trabalhar agora com o ROI, né? Que é a rentabilidade do ativo. Eu quero saber o quanto o investimento que eu fiz, o uso do meu ativo que eu fiz, rendeu para mim de lucratividade. Então, ó, isso eu vou ter que dividir o lucro pelo valor do ativo. E aí, basta eu pegar aqui, ó, o valor do lucro, aqui, né? 780 mil. Eita, rapaz, peraí, ó. Eu peguei o PL aqui, não peguei como 700 mil, não é 700 não, aqui é 780. Não, não, é isso aqui não. Aqui, ó. Na coisa do lucro aqui, ó. Do PL, mas é o lucro. Então dá 52%. A empresa está mais lucrativa do que nunca. Então, aqui, pegando novamente o lucro, vou pegar ele aqui, ó. O lucro. E vou dividir ele pelo meu ativo. Meu ativo foi 1.300.000. Então, olha, vê que negócio legal. Nesse contexto aqui, essa empresa, ela está dando uma rentabilidade de 60 reais para cada 100 reais que eu invisto. Ou seja, uma empresa dá uma rentabilidade de 60%. Essa tem que ir para a bolsa, viu? Porque essa está dando dinheiro. Se tiver ações dela na bolsa, eu compro. Tá joia? Deu para entender que esse é o retorno que ela está dando em relação ao investimento feito, ou seja, eu usando o meu ativo de 1.300.000, eu consigo, para cada 100 reais que eu investi, eu consigo ter 60 de volta. Tá joia? Deu para entender a lógica? Oi. Ô, professor, deu sim. Não seria bom se eu colocar do lado desse 780, que seria o lucro, até para as pessoas que vão assistir depois desse vídeo, que todos estão discriminando, né? Assim, tá quer colocar tendo, aqui, né? tipo, isso, só para alguém depois que Pronto, for ótimo. Tá assistir aí. a aula. Obrigada. Obrigado pela indicação. Então, feito isso, gente, o próximo indicador que eu tenho aqui, ó, é a rentabilidade sobre o PL, né? E aí, para eu calcular a rentabilidade, né, ou eu conhecido como ROI,
rentabilidade do PL, basta que eu pegue o valor do meu PL, que está ali, pegue meu PL, deixa eu colocar a fórmula aqui antes para vocês não se perderem. O lucro dividido pelo PL. Então, eu tenho o lucro, 780, dividido pelo meu PL, que é 700. Isso tudo vezes 100, né? Pela fórmula que a gente tem ali. Isso é bem sua empresa, né, professor? Ô, rapaz, quem dera, vice. Quem dera. Então, essa empresa está absurdamente lucrativa, né? Ou seja, no contexto dessa empresa aqui, gente, claro que eu estou dizendo que é hipotética, pelo amor de Deus, tá? No contexto dessa empresa aqui, cada 100 reais que eu invisto do PL, eu consigo 111 reais de volta. Olha que maravilha. Tá certo? Ou seja, no contexto dessa empresa aqui, os 700 mil que eu investi, né, que o sócio investiu na empresa para poder dar início à empresa, se fosse pensar aqui no primeiro ano da empresa, ele conseguiu o dinheiro dele de volta todinho e mais um pouquinho, mais 80 mil de volta. Estão percebendo? Deu para entender? Deu sim, professor. Deu sim, professor, tá bem tranquilo. Tá bem Tá claro. tranquilo, né? Massa. Então, esses índices servem para isso, gente, para a gente indicar essas questões, e a gente saber exatamente quanto a nossa empresa está rendendo, quanto ela está dando de retorno para a gente. Quanto ela está retornando em relação às vendas, em relação ao ativo, né? Aquilo que eu estou investindo, quanto ela está trazendo de volta para mim. Dá para eu saber também quanto do lucro, em relação ao que foi vendido, qual foi a margem de lucro que eu tive em relação às minhas vendas, tá? Dá para eu saber também qual foi a margem de lucro que eu tive em relação ao ativo que eu investi. Dá para saber também qual foi o lucro que eu tive em relação ao meu patrimônio líquido. Então, a ideia desses índices é basicamente isso, é saber se a empresa está sendo lucrativa, está dando rentabilidade ou não. Tá joia? Então, basicamente é isso que ele vai fazer. E a partir daqui você pode fazer uma série de explicações, né? Por exemplo, não precisa ser nada mirabolante, não, tá? Não precisa inventar a roda, não. Pode ser um texto sucinto. Tipo, nesse caso aqui, claro que eu coloquei aqui, vou usar até uma palavra que um amigo meu geralmente usava, né? É um lucro estupendagaloso, tá? E aqui a gente tá meio que usando uma coisa, tá fazendo uma coisa hipotética. Mas, por exemplo, eu poderia dizer aqui, ó, que do ponto de vista, né, do giro do ativo, essa empresa apresenta um giro do ativo significativo, pois para cada R$ 1, sempre usem, olha, uma coisa importante quando vocês forem fazer a análise, sempre usem isso aqui, ó, o que é que o índice indica, tá certo? Ajuda para a gente desenvolver o texto. Vocês partem do que o índice indica. Então, por exemplo, aqui, ó, no giro do ativo, essa empresa, né, apresentou um resultado bastante positivo, tendo em vista que para cada R$ 1, né, que a empresa investiu, tá certo? Ela conseguiu obter em vendas R$ 1,15, tá certo? Indicando, né, que ela está aí realmente numa situação bem favorável em relação às suas vendas, né, a geração de lucro, né, em relação às suas vendas. Aí vem mostrar para mim aqui na margem líquida. A gente pode vir para cá, ó. Do ponto de vista da margem líquida, a empresa está numa situação muito favorável, tendo em vista que para cada R$ 1 que a empresa vende, ela gera um lucro de R$ 52. Ou seja, para cada R$ 100, 52 se transforma em lucro. No caso do retorno sobre o ativo, seguindo aqui o mesmo raciocínio,
Do ponto de vista do retorno sobre o ativo, a empresa está bastante favorável, né? A situação da empresa está bastante favorável, tendo em vista que para cada R$ 100 investido, né, na empresa, a título de ativos, a empresa retorna R$ 60, tá, sobre o investimento. Ou seja, a empresa está dando realmente uma lucratividade absurda. Do ponto de vista do retorno do patrimônio líquido, nesse sentido, a empresa encontra uma situação super favorável, tendo em vista que dos 700 mil investidos no PL, né, na empresa, ou seja, dos 700 mil que os sócios investiram na empresa, tá, obtiveram um lucro de 780 mil, ou seja, o lucro nesse período já ultrapassou o investimento feito pelos sócios. Ficou claro? Hein, gente? Sim, ficou claro. Ficou claro? Pronto. Então, os índices de rentabilidade são basicamente esses. Esse aí, com esses índices, a gente encerra o conteúdo da gente para a nossa avaliação. Professor, Dúvidas? Fala aí. professor, assim, como eu consegui responder todos os exercícios, até o exercício que a gente fez anteriormente, Uhum. como eu tinha falado, né? Eu só não consegui passar a questão da fala, tipo, os cálculos eu fiz tudo certinho, mas a fala eu acho que pequei um pouco na fala. Agora, como o Mas, senhor disse que a olha, gente... é normal vocês pecarem na fala, porque vocês não têm ainda essa habilidade, vocês estão desenvolvendo a habilidade de usar termos técnicos, entende? É natural, não vou aqui aperrear ou, né, ficar no pé de vocês muito com isso, não. Agora, é claro, eu quero que vocês comecem a falar de forma mais técnica, porque é isso que o mercado vai exigir de vocês. Mas Sim. esse trato com as palavras, com a forma que você está interpretando, isso vem da prática, você tem que começar a fazer. Quer uma coisa boa para vocês que poderia ajudar muito vocês, que eu sugiro a vocês que façam? Por exemplo, peguem na internet publicações de relatórios de empresas. Tem um monte as empresas publicam seus relatórios de gestão na internet. E lá elas colocam todos esses índices que eu estou falando com vocês, elas colocam. E nesses índices eles colocam a interpretação. Eles escrevem o que o índice quer dizer. Entende? E aí isso facilita, porque você lendo, você vai começar a assimilar e vai começar a pensar do jeito que os caras pensam. Massa. Entendeu? Entendi. Então, é muito tranquilo você encontrar índices, esse tipo de balanço desses relatórios de gestão na internet. Tem muito. Tá joia? Então, isso vai ajudar muito vocês. Uma outra coisa que vocês podem ver, na internet tem um livro do Análise de Demonstrações Financeiras, eu acho que é isso. Análise de Demonstrações Financeiras de Matarazzo. Vocês encontram, não foi eu que disse, mas existe sim esse livro em PDF na internet. Entendeu? E esse livro de Matarazzo, ele é muito bom. Ele fala muito sobre isso, traz índices e tudo mais. Entendi. Ô, professor, eu não cheguei a ler ainda, mas eu ganhei na faculdade esse livro aqui. Foi até um evento que teve na faculdade. Deixa eu abrir a câmera aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu sair daqui para você mostrar. Consegue ver? Sim, contabilidade básica. Eu acho que esse é um começo já para ajudar a entender melhor as coisas. Já dá para continuar. Para começar a trabalhar esse material. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. É porque não é certo o professor ficar mandando material em PDF para os alunos de coisas que a gente tem na coisa. Aí vamos ver aqui, só para... Compartilhe seus segredos, professor. Vocês não sei não, viu? Esse povo não sei não. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho de... Tenho tanto material que às vezes até eu fico até perdido com tanta coisa que eu tenho aqui. Deixa eu fechar essa pasta aqui que isso aqui O senhor já... fica um pouco perdido, imagina a gente, né? Oi? Não, eu fico perdido com a quantidade de coisas que eu tenho nesse computador relacionado a essa disciplina.
Deixa eu ver aqui se eu tenho uma coisa que eu posso ajudar vocês. Contabilidade gerencial, análise financeira. Que eu posso disponibilizar para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que livro é esse aqui. Ah, esse aqui não tem, não. Você tem alguma apostila? Não. Tem uma apostilazinha aqui da Rosiane, essa é professora, amiga minha, inclusive. Talvez ajude vocês. A apostila eu posso disponibilizar porque não tem problema com relação ao direito autoral, não, nesse caso, não. Até porque está na internet publicada. Deixa eu ver se ela fala aqui sobre essa temática. Tá não, tá nada bom aqui, não. Tá mais sobre aquele assunto que a gente já viu, que foi informação contábil e gerencial. Ela trabalha mais nesse sentido. Mas eu vou procurar alguma coisa aqui para mandar para vocês que trate sobre isso, tá? Para ajudar vocês ver se eu encontro alguma coisa na internet também que trate sobre construção de relatórios de índices. Talvez ajude. Eu vou dar uma procurada e aí, se eu encontrando, eu mando para vocês darem uma lida. Certo, me diz uma coisa. Me digam uma coisa. Quais são as dúvidas que vocês têm com relação ao exercício que eu passei para vocês? Vocês estão falando. Quais são as dúvidas que vocês Ô, têm? professor, Oi. eu queria entender como é que a gente vai fazer esse primeiro. Se vai ter que calcular todos os índices de liquidez e depois explicar, no caso, fazer o relatório, ou é só o endividamento que é para a gente calcular? Eu fiquei na dúvida. Deixa eu pegar aqui o exercício que a gente passou para vocês. Eu acho que eu abri ele aqui. Deixa eu ver lá o exercício. Pera lá. Eu chego já aí. Dia 17, foi isso aqui. Pronto. Tá certo. Agora troca esse nome do teu perfil, porque fica complicado. Tu dizer que vai sair para cuidar da namorada, viu? Esse homem tem que parar de usar o telefone da mãe dele. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Pronto. Cadê? Ah, não é esse não. Que droga. Cadê você, meu bem? Aula, dia 10. Ah, foi esse aqui. Pronto, foi esse exercício aqui. Tá, vamos lá. Vocês estão vendo aí o exercício, gente? Tá tranquilo? Sim. Então, vamos lá. O que é que eu estou pedindo aqui? Com base nas demonstrações financeiras a seguir, calcule os índices de endividamento, liquidez, para o exercício 2013 e 2014. Elabora um relatório sobre o endividamento da empresa e sua capacidade de pagamento e a sua rentabilidade. O que é que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês calculem, tá certo? Lembrando que o primeiro só é essa tabelinha aqui, tá? Só essa primeira tabelinha. Você vai fazer o quê? Vai calcular os índices de endividamento, de liquidez desses 2 anos, tá certo? Vocês têm lá todos os índices, são todos eles, não é somente um, são todos os índices de liquidez e de endividamento,
tá? Aí você vai elaborar um relatório sobre esse endividamento da empresa e a capacidade de pagamento dessa empresa. Ou seja, elaborar um relatório quer dizer o seguinte, você vai dizer, do ponto de vista, aquela mesma história que a gente viu nas aulas passadas, do ponto de vista do endividamento, a empresa encontra-se em tal situação, tendo em vista que o índice de liquidez, ou tendo em vista que o endividamento dela, ela encontra-se com tantos por cento de capital de terceiro em relação ao capital próprio, parará, parará. Vocês vão ter que falar isso quando estão falando sobre endividamento. Aí vão seguir sempre explicando índice por índice, gente. Basicamente é isso que vocês vão fazer. Tá certo? Para responder essa questão. É uma questão grande, mas vai dar a oportunidade a você de usar todas as fórmulas, todos os índices que vocês aprenderam até agora. E explicar esses índices durante a elaboração do relatório. É isso que eu estou pedindo a vocês que vocês façam. Com relação ao 2, ele está dizendo o seguinte, a empresa liquidada, ela apresenta o seguinte quadro de liquidez dos últimos 3 anos. Aí ele dá aqui os quadros já, ele já calculou os índices de liquidez dessa empresa liquidada. Tá? E aí ele pergunta, o gerente, ele argumenta da seguinte forma, aí ele dá aqui 4 situações em que o gerente colocou, tá certo? A liquidez imediata caiu porque em época de inflação não é interessante ter dinheiro, ocioso em caixa. São conceitos que ele está falando de liquidez. A liquidez geral é baixa, pois todo o financiamento obtido em 2012 foi aplicado e imobilizado. A liquidez seca caiu porque os aumentamos consideravelmente o nosso estoque. A nossa liquidez corrente caiu, porém a nossa média é de 1,28. Aí ele dá outras informações adicionais. A empresa está atrasando, tá certo? A empresa está atrasando o pagamento aos seus fornecedores na seguinte forma. Então, ela está atrasando, em 2012, ela atrasava 20 dias, em 2013, 40, em 2014, 56. Então, ela tem um financiamento que vencerá no ano seguinte, o estoque de matéria-prima da empresa é de fácil aquisição no mercado, e momentaneamente sobe de preço em proporção menor que a inflação. Aí, o que acontece? Com base nesses índices que vocês têm aqui, que vocês estão vendo, com base nessas informações que vocês têm aqui, tá certo? Você tem que analisar essas informações que o gerente deu e dizer se ele está certo ou se ele está errado. Então, analise essa empresa e diga se os argumentos do gerente financeiro, ele tem razão no que ele está dizendo ou não. O que você vai ter que fazer é isso. Ele é bom de papo, hein? Pois é. Tá certo? Você tem que ler os índices que ele gerou, tá, entendeu? Ver essas informações que estão aqui e ver se o que ele está dizendo aqui é verdade ou é pala que ele está colocando, ou seja, ele está tentando manipular a informação, se ele está mentindo ou não. A verdade é essa. Se ele está mentindo, ele está falando a verdade. Eu quero que você me diga se isso que ele está dizendo é verdade ou não. Tá certo? Basicamente é isso, com base nesses índices e com base nessas informações que estão aqui. Por exemplo, aqui, ó, soltando um exemplo básico. Ele diz aqui, ó, que a liquidez geral é baixa. Cadê? Não. Aqui, não. Aqui, tendo letra C. Ele diz, a liquidez seca caiu porque aumentamos consideravelmente nossos estoques de matéria-prima. Mas aqui embaixo está dizendo que o estoque de matéria-prima é de fácil aquisição no mercado e que não sobe, né, na mesma proporção que a inflação, ou seja, sobe menos que a inflação. Certo? Então, o preço dela é menor que a inflação. Se ela está subindo menos que a inflação, logo, o cara que está vendendo esse estoque está perdendo dinheiro para a inflação. Qual é o sentido que faz eu ter um estoque grande de matéria-prima, tá certo? Qual o sentido que faz eu ter um estoque grande de matéria-prima para me proteger da inflação se o preço sobe menos que a inflação? Entenderam a lógica? Alô? Sim, professor, estou entendendo. Entendeu? Então você tem que ver se o que ele está dizendo aqui faz sentido ou não. Esse é o segundo questão. O terceiro, quando conceituarmos e interpretarmos os índices de liquidez, devemos tomar algumas precauções. Quais são elas? Explique cada uma.
Aí, o que está acontecendo aqui? Eu quero saber de você o seguinte. Por exemplo, uma coisa importante. Dá para eu pegar um índice único e dizer, com base nesse índice, a situação da liquidez da empresa? Por exemplo, dá para fazer isso? Sim ou não? Não especificamente, né, professor? Como exemplos dados em aulas passadas, a gente tem que olhar um todo. Por exemplo, a empresa pode estar com um resultado baixo em algum índice, mas em relação a outros índices, ela cobre aquele resultado baixo que ela teve em Isso. determinada área. Essa é a ideia. Então, você já está, com essa informação que você está colocando, você já está dizendo algumas precauções que tem que ser tomadas, tá vendo? No material do índice, tem lá algumas explicações sobre isso, que eu coloquei lá. Tá joia? Vocês podem responder uma parte por lá e podem dar uma pesquisada também sobre, se quiser acrescentar mais coisas. Em época de inflação alta, é interessante ter um índice de liquidez imediata elevado. Por quê? Lembrando que liquidez imediata significa dinheiro em caixa, não é isso? Dinheiro em caixa, dinheiro em banco. Aí ele pergunta, é interessante, né, eu ter um índice de liquidez imediata alto, ou seja, eu tenho que ter disponibilidade rápida. Por que é importante? Eu quero que vocês entendam isso. Lembrando que a inflação corrói o dinheiro, né? Então, é importante que vocês pensem nisso aí e me digam se faz sentido ou não. O gerente do banco precavido, ele suspende, né, um empréstimo que seria concedido a um supermercado Progresso, porque o índice de liquidez seca, tá? O índice de liquidez seca dessa empresa, ou seja, o valor dele abatido ali, o valor dos estoques, é de 0,3, enquanto que outras empresas de diversos ramos de atividade têm índice superior a 1. A atitude do gerente está correta, por quê? Lembrando que, olha, uma dica que eu estou dando para vocês aqui de graça, ó. Ele está dizendo que enquanto outras empresas de diversos ramos de atividade têm índice superior a 1. Mas como é que eu posso comparar uma empresa que é do ramo de supermercado com outros ramos que não é o dela? Porque a empresa de supermercado é tipo assim, é de fácil levantamento de capital, né? É coisas que vendem no dia a dia, ou seja, o poder de venda é muito alto. Então, Ô, professor, oi. nesse caso aí, não se deve comparar, né? Teria que comparar com o índice padrão do setor de supermercadista, no caso, né? Isso são respostas que você tem que dar para a questão. Entendeu? Eu só já estou indicando aqui apenas um caminho. Mas tem várias coisas que você pode argumentar além dessa questão que já está sem sentido aqui para ele, entendeu? Então, Entendi, professor. é só uma indicação do caminho, mas aí nesse caminho tem vários outros ramos que você pode seguir. Ô professor, tá aparecendo uma imagem que tem, não sei se vocês já viram, que tem dois caminhos. O senhor mostrou, ou a gente pega esse ou pega esse. Não, é porque assim, sabe qual é o problema? É que eu não quero depois ter que pegar esse exercício respondido, todo mundo dizendo, não devemos usar os índices do supermercado para comparar com outros ramos de atividade, porque o professor disse assim, eu quero que vocês vão além disso aí. Entendeu? Para não Tá certo. para não virar uma resposta padronizada. Uhum. Tá joia? E, tá, ô professor, só uma dúvida no caso do primeiro, ele vai ser igual aquele exercício que a gente respondeu, né? Isso. Basicamente igual aquele exercício que a gente respondeu. Você pode, inclusive, montar um quadrinho, sabe? Botar lá, índice de liquidez, esse. Índice de endividamento, fazer os cálculos, deixar lá. Entendeu? E explicar os índices com base no quadro que você fez. Não tem problema nenhum. Agora dá um trabalhinho que você vai ter que fazer todos, né? E de 2 anos. Vai dar um trabalho, né? Mas é por, Ô, isso professor, por isso que o nome é trabalho, né? o senhor não pode estender o prazo um pouquinho, não, para a gente entregar pelo menos no dia da prova. Eu Ou dei na qual próxima prazo para aula. vocês? Sábado. Sábado.
Tá Foi. bom, vai. Eu vou deixar até a próxima aula, vai. Até a próxima aula, não. Até um dia antes da próxima aula. Até quarta-feira. Porque na próxima aula eu vou responder. Aí depois que eu responder, Uhum. não faz sentido vocês entregarem, né? Tá bom. Tá bom? Já melhorou, né? Quem não chora, Com mama, né? certeza. Mas a gente sabe chorar. Tá joia? Então, mais alguma dúvida, gente, que eu possa tirar de vocês? Agora melhorou, professor, a situação. Melhorou, né? Agora tá mais Edson, claro, né? A dúvida agora é só quando a gente estiver respondendo, que se eu for corrigir, a gente vai ter que tirar bastante. Tá ô bom. Edson, por Oi. favor, sobre o índice de endividamento, na parte de participação de capitais de terceiros, né, sobre recursos Certo. totais. Certo. Eu fiz, como eu disse ao senhor que eu tinha ficado na dúvida, que eu só usaria o valor do PL, que seria capitais de terceiros dividido pelo patrimônio líquido. Aí eu percebi também que a gente usou o valor do PL e depois a gente usou o total, não foi? Eu queria entender o porquê, porque assim, Você pode eu não usar, preciso, você pode usar tanto um quanto o outro. Não faz nenhuma não preciso diferença. necessariamente fazer os dois, não, né? Não, pode usar um ou outro. Assim, Certo, eu particularmente, eu prefiro fazer capital de terceiro sobre passivo total, que aqui é o certo, passivo do ótimo, PL, tá? certo. Eu acho que fica Uhum. mais claro, Não, eu mas fiz com os dois. Desse exercício, novamente, eu fiz com os dois. Mas não, como eu fiquei na dúvida, eu queria saber se futuramente seria não, pode preciso usar usar, os dois ou só o não, pode mesmo. usar um ou outro, pode usar um ou outro, não tem problema nenhum, Ok, tá certo, tá joia? obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Posso parar a gravação? Pode sim, professor. Por mim, tudo Posso, bem. né? Então, meus queridos, muito obrigado pela paciência de vocês. Na aula que vem, a gente vai fazer um exercício de revisão baseado, que vai ser aquele exercício que eu deixei para vocês fazerem, tá? E aí a gente termina, conclui nosso conteúdo e parte para nossa avaliação, nossa segunda e última avaliação do semestre. Tá bom? Tenham todos aí uma excelente noite. De preferência, se agarrem com aquele exercício e comecem a fazer, para não ficar em cima da hora. Tá Professor, não joia? diga nenhuma coisa dessa, porque eu já estou fazendo já. Pois é. Quebrando cabeça, né? Eu estou deixando 1 hora aí da nossa aula para vocês fazerem. Mandem ver.